Pois bem, vamos a mais uma questãozinha sobre trabalho, mas agora vamos pegar as questões do seu livro. Abra aí o seu livro ou acompanhe aqui na tela, o que você preferir. Pois bem, a nossa questão diz assim: uma criança em um velocípede é puxada por seu pai por uma distância horizontal de 20 metros. E aí ele dá o diagrama da força. E aí, o que ele quer saber é qual é o valor do trabalho aqui nessa situação. Bom, vamos lá. Perceba que a força que ele deu é uma força na diagonal. Sempre que você ver uma força na diagonal na física, você precisa acender o alerta. Nós não trabalhamos na física com forças na diagonal. Uma força na diagonal, você automaticamente precisa lembrar de decomposição vetorial. São raríssimas as questões com forças na diagonal em que você não precisa fazer uma decomposição. Bom, quando o quadriculado aparece nas questões, a decomposição fica bem fácil, né? Porque o que seria errado nessa questão? Seria você fazer trabalho, fede e coça, e aí você pegar o valor da força que ele deu. Ele deu aqui o quadriculado, cada quadradinho vale 2 newtons. O errado seria você pensar 2, 4, 6, 8. E aí você fazer 8 vezes 20, e aí você nem sabe que cosseno você usaria. E aí pronto, você se enrolou e perdeu a questão. Então, sempre que você encontrar força na diagonal, precisa decompor. Se tiver um quadriculado, a decomposição é fácil. Basta você pegar a força e quebrar em 2 pedaços. Um pedaço horizontal e um pedaço vertical. O quadriculado facilita a nossa vida porque nós podemos contar o número de quadradinhos que cada uma das forças ocupa. Essa daqui é a força resultante no eixo Y, enquanto que essa daqui é a força resultante no eixo X. Colocando aqui embaixo, dá para você ver que a força resultante no eixo Y está ocupando 3 quadradinhos. Como cada quadradinho vale 2 newtons, então 3 vezes 2, 6 newtons. Esse é o valor da componente Y. A componente X, força resultante no eixo X, como você pode ver, ela ocupa 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Como cada quadradinho vale 2, então 8 newtons. E agora sim nós podemos fazer a questão. Bom, antes de jogar na fórmula, você percebeu que ele não desenhou o deslocamento, como na questão anterior. Mas ele diz pra gente que o velocípede se move numa distância horizontal de 20 metros. Logo, nós podemos concluir que o deslocamento é nesse sentido, horizontalmente, igual a 20 metros. Então, agora sim, vamos calcular o trabalho que ele pediu para a força resultante. O trabalho da força Y é o valor da força Y, é a força, né? Vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força Y e o deslocamento. Então, o trabalho da força Y vai ser 6, o deslocamento vale 20 metros, e o cosseno nós podemos tirar pela figura. Você pode ver que a força Y está aqui, o deslocamento está aqui. Eles são perpendiculares entre si. O ângulo que existe entre eles é de 90 graus. Então, nós nem precisávamos ter começado o cálculo. Você já podia ver que esse ângulo aqui seria de 90 graus. E o cosseno de 90 vale 0. Logo, o trabalho da força Y é igual a 0. Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Como é que nós interpretamos isso? A força resultante tem 2 partes. Uma parte vertical e uma parte horizontal. A parte vertical não influencia no movimento diretamente. E agora vamos calcular o trabalho da componente X. É o valor da força, Fx, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo θ entre a força e o deslocamento. O trabalho da força Fx é igual.
A força Fx vale 8, nós achamos aqui. O deslocamento é de 20 metros e, como você pode ver pela figura, a força Frx está a favor do movimento. Então, quando ela está a favor, esse cosseno passa a ser o de 0 grau. E o cosseno de 0 vale 1. Logo, teremos que o trabalho da força X vai ser 2 vezes 8, 16, com um 0 aqui, 160 joules. Então, a força resultante tem duas partes. Uma parte não influencia no movimento, então ela não realiza trabalho, e outra parte realiza um trabalho a favor do movimento, de 160 joules.